Eu já vi muita pessoa falar assim, olha, não pedi para nascer. Como é que eu fui nascer numa família pobre, num lugar ruim? Eu não pedi para nascer, eu não tenho culpa disso. E por que que eu nasci com esse problema, com isso, com aquilo? Quantas vezes nós nos questionamos a respeito disso? Eu mesmo fui um deles. Olha, por que que eu nasci numa família desestruturada, uma família que não tive o apoio familiar, o amor familiar? Então todos nós temos esse questionamento. Mas a palavra de Deus fala que Deus não é um Deus injusto, não. Ele é um Deus justo. E ele não faz acepção de pessoas. E aí nós ficamos pensando por que que, às vezes, muitas pessoas podem pensar, Deus privilegiou, entre aspas, né, Adão e Eva lá no paraíso. E nós não tivemos a chance de estar no paraíso. Será que isso é verdade? Será que isso corresponde ao que nós às vezes pensamos, né? Ah, se eu tivesse no paraíso. Ah, se fosse eu que estivesse lá. Quantas vezes nós nos achamos nesses pensamentos? Mas a palavra de Deus diz que nós temos a mesma chance que Adão e Eva tiveram. A mesma chance que Adão e Eva tiveram, Deus nos dá também. Para você entender a palavra aqui, nós devemos ir para o livro de João, capítulo 3, versículo 3, que diz assim, Jesus dizendo assim, e respondeu-lhe Jesus, na verdade, eu te digo, se um homem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, aqui já está falando você nascer de novo. E em 1 Coríntios, capítulo 15, o versículo 45, nós vamos fazer a leitura, que é bem interessante, né? Que diz assim, e assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, e o último Adão foi feito em espírito vivificante. Mas não é o primeiro que é espiritual, mas o que é natural, e depois o que é espiritual. O primeiro homem é da terra, terreno, o segundo homem é o Senhor do céu, que é Jesus. Tal qual o terreno, tais são também os terrenos. E tal qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como temos portado a imagem do terreno, assim também portaremos a imagem do celestial. Então, Deus está dando uma segunda chance. Uma segunda chance. Então, o ser humano, olha que coisa interessante. Ele, para ter as benesses de Deus, ele tem que nascer duas vezes. Ele trouxe a imagem do primeiro homem, que foi Adão e Eva, o homem carnal, e ele tem que trazer a imagem do segundo homem, que é do céu, que é o Senhor do céu, que é o Senhor Jesus, que é considerado o segundo Adão. Mas a palavra de Deus fala que quando nós nascemos duas vezes, nós só vamos ter uma morte. Vocês estão entendendo? Vamos ter apenas uma morte, que é a morte da nossa carne, a morte carnal. Mas, quando nós nascemos apenas duas vezes, uma vez, nós vamos ter duas mortes, que é a morte carnal e a morte espiritual, que a palavra de Deus fala, né? Que do dano da segunda morte, nós não vamos ter o dano da segunda morte. A segunda morte é para todo aquele que não nasceu de novo, que não nasceu duas vezes. E quem nasceu apenas uma vez vai morrer duas vezes. Então, meus amigos, meus irmãos, você tem que nascer duas vezes para você morrer apenas uma vez. Se você nasceu uma vez, você vai morrer duas vezes. Vocês estão entendendo agora? E como é que nós nascemos de novo?
nós nascemos de novo através da obediência da palavra de Deus. Nós, como está lá em Tiago, capítulo 1, nós vamos ser gerados pela palavra da verdade. Quando nós começamos a obedecer os mandamentos do nosso Deus. E aí nós vamos ter um processo. Todos os dias eu vou estar obedecendo. E aí eu vou ter uma morte lenta, uma morte da minha carne. Quando a palavra de Deus fala carne, ele fala o corpo do pecado. Esse corpo do pecado, minha carne, minhas coisas carnais, que tem a tendência só para as coisas ruins, só para a maldade. E aí eu começo a sobrepujar através do novo homem aquela velha natureza de Adão e Eva, que foi a natureza de rebelião. E aí nós vamos ter a imagem do novo Adão, que é do Senhor Jesus, que é através da aceitação da palavra, da obediência, do jugo que nós vamos colocar da palavra, né, em cada um de nós. Então eu gostaria que através dessa breve reflexão você nascesse 2 vezes e morresse apenas uma vez.